Boa noite. Agora a gente vai explicar um pouquinho sobre o funcionamento do protoboard. O protoboard é um aparelho que nós temos para utilizar na hora da utilização dos resistores ou de outros elementos que constituem um circuito elétrico. O protoboard ele constitui-se em várias colunas como essas aqui, com pequenos orifícios onde são fixados os resistores ou os outros equipamentos elétricos, os componentes elétricos. Aqui do lado esquerdo nós temos duas colunas. Essas duas colunas são as duas colunas de alimentação. Uma coluna é para a carga positiva, né, o sentido positivo, e outra para o sentido negativo, que provém de uma fonte de voltagem, que é um outro aparelho à parte que nós usamos conectado ao protoboard. Vindo aqui em cima nós temos aonde sai o positivo e onde sai o negativo e o aterramento. Você pode conectar tanto essa fonte direto na coluna de positivo e negativo, ou como direto no próprio protoboard, que vai fazer a mesma função. Aí aqui do nosso lado aqui nós temos três tipos de circuitos, que é o circuito em série, o circuito em paralelo e o circuito misto. O circuito misto. Eles são muito utilizados na nossa aprendizagem na matéria de física experimental. Aqui no protoboard, nessas colunas divididas entre 5 orifícios por uma infinidade de colunas que podem ser inúmeras, dependendo do protoboard. Existem protoboards pequenos como protoboards muito grandes. Aqui nós temos na horizontal nós temos os orifícios de mesmo potencial. Então todos esses 5 orifícios possuem o mesmo potencial e são interligados entre si. Já na parte de baixo ela não possui nenhuma ligação com a parte de cima, são totalmente independentes. Consequentemente, aqui do nosso outro lado do protoboard também é o mesmo efeito. Essa linha de cima não tem ligação nenhuma com a linha da esquerda, e nem a linha de cima tem ligação com a linha de baixo. Aí, aqui nós vamos tentar representar um pouco esses circuitos. O circuito em série, nós vamos começar da seguinte forma. Nós vamos colocar a alimentação em um desses orifícios, e o que nós temos que perceber na montagem do protoboard é a questão dos nós, das ligações entre as resistências, porque são elas que vai nos guiar para fazer o circuito da maneira correta. Então aqui nós já energizamos o protoboard. Então aqui nós vamos começar a desenvolver o circuito. Então aqui nós podemos ver que a partir da fonte positiva nós temos um ponto A que está no mesmo potencial da fonte. Portanto, uma das resistências vai ser ligada, uma de suas extremidades, em um outro orifício dessa mesma linha, porém em outra linha, uma linha mais inferior. Aí que nós vamos representar da maneira seguinte. Aqui nós já colocamos a primeira resistência. Então ela está vindo de um potencial para outro potencial. Ali nós representamos. Aí agora, essa resistência no ponto B, ela está ligada a uma resistência 2. A resistência 1 está ligada à resistência 2 através de um ponto B. Então nós partimos desse ponto e podemos colocar essa resistência em qualquer outra posição, como por exemplo voltar para a segunda linha, mas não para a mesma linha de começo, porque elas não podem estar em mesmo potencial. Aí aqui nós partiremos de um outro orifício e seguiremos para um outro orifício mais inferior. Aí aqui nós temos a resistência 2. Da resistência 2 nós temos o ponto C,
que está ligado ao R3. Então aqui nós podemos ver ponto A, ponto B e agora o ponto C, que vai ser ligado à resistência R3. Essa R3 ela tem que ser ligada nesse ponto C e voltar para o ponto inicial para poder fechar o circuito. Então nós podemos escrevê-la aqui, representá-la da seguinte forma. Então aqui está demonstrado um circuito em série, onde nós temos a R1, a R2 e a R3. Já no circuito em paralelo, nós temos uma outra forma de desenvolver, porque elas vão ter pontos em mesmo potencial, pois no circuito paralelo todas esses nós aqui estão no mesmo potencial. Vamos representar aqui. E lembrando que daqui também volta, perdão, não é daqui, volta nesse daqui. E daqui nós voltamos para a parte negativa, que vai estar energizada nesse ponto. Aí nós vamos fazer o circuito em paralelo. O circuito em paralelo, nós vamos desenvolver da seguinte forma. Vamos energizar o circuito, o protoboard. Nesse protoboard, a gente vai pegar o ponto A. O ponto A vai ser toda essa linha nossa aqui. Essa daqui é o ponto A. Então, do ponto A, nós temos uma resistência que sai do ponto A e vai para o ponto B, Essa linha de baixo agora, ela vai ser toda o nosso ponto B. Portanto, ela vai vir da seguinte forma: do ponto A vai sair outra resistência e vai chegar no ponto B, como mostra o desenho. E do ponto A, a gente tira também a nossa R3, que é uma outra resistência. E para fechar o circuito, nós vamos energizá-lo aqui também para fechar o circuito do lado negativo, voltando para a nossa fonte que alimenta. Esse daqui, nós temos o R1, o R2 e o R3. R1, R2 e R3. Aí agora nós vamos fazer um circuito misto, que é a mistura desses dois circuitos, o circuito em paralelo e o circuito em série. Então nós vamos utilizar aqui, para não apagar e fazer novamente, nós vamos supor que nós estamos energizando neste local. Pronto, o nosso positivo está aqui. Desse positivo, a gente já sai uma R1 com destino a um outro potencial, a um outro orifício. E nós chegamos nesse ponto A. Então, toda essa linha vai ser o nosso ponto A. Então, o que sai a partir desse ponto A? Saem mais duas resistências. Então, nós podemos botar uma resistência em série aqui para um outro ponto. Essa daqui vai para um outro ponto. E outra resistência, nós vamos partir do ponto A para um outro ponto. Então aqui nós já completamos esse nó A. Então, se eu adoto essa minha resistência como um R3, nós temos que sair uma resistência, uma R4, que se ligará com o R2. Então aqui nós temos o R1 e aqui nós temos o R2. Então, a minha resistência R4, ela vai sair do mesmo ponto B, que está ligado
a minha resistência 3 e vai para um ponto onde está ligado o meu R2, para esse ponto aqui, que é igual a esse ponto. E a partir daí, nós energizamos com o nosso negativo da fonte. E assim está feito o nosso sistema misto, né? O nosso circuito misto. Então, o protoboard, o que vale você prestar atenção, o que vai determinar se você vai fazer o circuito da maneira correta, são os nós, que aqui são as representações gráficas, são nós, são pontos de encontro. Já no protoboard, esses pontos de encontro são essas linhas que nós temos na horizontal. Lembrando que uma linha dessa com 5 orifícios é um potencial, a de baixo já é outro potencial, a da esquerda é outro potencial e a de cima da esquerda é outro potencial. Então, nenhuma linha tem ligação com outra linha. Agora nós vamos ver como funciona um pouco na prática. Boa noite. Eu vou falar em relação à tabela de cores referente aos valores de resistência dos resistores. Bom, além do uso do multímetro para descobrir o valor dos resistores, dá também para utilizar a tabela de cores, que são as cores presentes no corpo do resistor. Bom, o resistor que a gente mais utiliza na sala de aula é o resistor de 4 cores. A primeira e a segunda faixa são referentes aos 2 primeiros dígitos, a terceira faixa é a potência e a quarta faixa é a tolerância do resistor. Bom, nossa primeira faixa é azul. De acordo com a tabela de cores, o valor é 6. A segunda faixa, ela é verde, de acordo com a tabela, 5. A terceira faixa, que é a nossa potência, é 10 elevado à segunda. E na nossa quarta faixa, a gente usou, que são 2 cores, é a prata ou a dourada. Como a gente utilizou mais a dourada, então foi o valor referente à tolerância de resistores, que é 5%. Bom, de acordo com a nossa tabela de cores, o valor da resistência do nosso resistor é isso referente à tolerância de 5%. Olá, nesse vídeo nós vamos mostrar como funciona o multímetro, como usar para medir corrente, tensão potencial e quais os riscos que se tem ao medir potencial e corrente e quais os dados que se deve ter com o multímetro. Aqui está nosso multímetro já com os cabos. Bom, aqui no multímetro a gente vai mostrar como é que funciona para medir a amperagem e a corrente de um circuito. No circuito, para poder se medir a amperagem, a corrente, você tem que medir em série, porque senão não vai passar toda a corrente por dentro do multímetro para ele medir a corrente total do circuito. Então, no circuito em série, você vai vir com uma fase do circuito e inserir aqui. Só que você tem que ter o cuidado para a amperagem não ser maior que a amperagem máxima que o multímetro aguenta. No caso, o nosso multímetro são 10 amperes, que ele vem falando aqui. Porque se for maior que isso, pode queimar o fusível dentro do multímetro. Então aqui a gente vem com uma fase, insere ela aqui, do lado onde entra a fase, e do lado que é o neutro que sai, você insere aqui. E dessa forma, a corrente vai passar dentro do multímetro e a gente vai poder medir qual a corrente que está passando dentro do circuito total. Bom, agora para a gente poder medir a voltagem, o potencial do sistema, a gente tem que inserir o multímetro de forma que ele fique em paralelo com o circuito, para assim poder medir todo o potencial que está passando no circuito. Então a gente vem aqui e coloca uma fase aqui com os fios em paralelo e a outra aqui. Nesse caso a gente vai medir usando a escala da esquerda, que começa em 600 volts, vai para 200, 20 volts,
2 volts, 200 milivolts e acaba aí. Então, agora será feita a montagem de um circuito série, previamente apresentado no quadro, no funcionamento do protoboard. E tomando como ideia as linhas possuem o mesmo potencial, estão ao mesmo potencial, podemos denominá-los de nós dos circuitos, conectaremos a primeira perna do resistor no nó A e a sua segunda perna num dado nó B, com potencial diferente do primeiro. De mesmo modo, uma perna de um segundo resistor será conectado ao mesmo potencial do nó B e irá se conectar ao nó C, de potencial diferente. Do mesmo nó C sairá um terceiro resistor que irá voltar para um potencial diferente de todos, fechando assim o circuito. Agora será realizada a montagem do circuito em paralelo, previamente apresentado também. Novamente tomando como referência a mesma linha, estão ao mesmo potencial. E sabendo que o circuito paralelo, todos os resistores estão ao mesmo potencial, basta conectá-los em uma mesma linha, ambas as pernas do resistor, garantindo assim todos os componentes ao mesmo potencial, confirmando a existência do circuito paralelo. Então, agora vai ser montado um circuito misto. Como foi explicado antes, cada linha é um potencial diferente. Aqui vai ser o ponto A, o nó A. Agora daqui é só ligar do mesmo potencial até esse potencial aqui de cima.